O que você faz e os resultados que você tem gritam tão alto, que eu não consigo ouvir o que você fala. Você atrai o que você é e não o que você quer. Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da última letra S do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. S de sincronização saudável com os ciclos. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área. Sincronizar é harmonizar. Harmonizar os ciclos da natureza, os ciclos do universo, com os nossos ciclos internos e os nossos ciclos de vida. As forças da natureza cíclica externa são, por exemplo, as estações climáticas, as condições meteorológicas, as fases da lua externa. E as forças da natureza cíclica interna são, por exemplo, nossa idade cronológica, biológica, nossa idade emocional, mental, os ciclos femininos, os ciclos hormonais como um todo, o ciclo circadiano, a inteligência hormonal, os relacionamentos. Nós observamos a lua externa, como um metrônomo. E essa lua externa, ela exerce forças no universo e na natureza. E ela traz uma energia, uma potência. A lua nova, ela é uma energia de início, de recomeços. A lua crescente tem uma energia de ascensão. A lua cheia é o ápice. E a lua minguante é a fase de reajustes e recolhimento, e então o ciclo simplesmente se reinicia como alguns milhões de anos. Nós temos também 4 fases na performance cíclica interna e também a nossa inteligência hormonal feminina. Como eu falo mais com mulheres, vou dar esse exemplo, mas relembrando, para os homens a ciclicidade é a ciclicidade do Sol, mais ligado às estações climáticas do ano. Mas ambas as luas e o sol influenciam em homens e mulheres. É sob continuando essa observação, anotando e juntando os dados. Mas na performance cíclica interna feminina, a lua nova é uma energia de consolidar e renovar. É também a fase de menstruação. A lua crescente é uma fase de transição expansiva. A lua cheia é a expansão, a ovulação também na inteligência hormonal feminina. E a lua minguante é uma energia, uma fase de transição consolidativa e o ciclo se repete. Mas os ciclos internos, esses ciclos hormonais, nem sempre estão alinhados com os ciclos externos. Às vezes o nosso ciclo está na lua cheia e a lua externa está na lua minguante. Portanto, é preciso aprender, estudar, anotar e ir sincronizando semanalmente no mínimo. Mas a roda está aqui para isso. E nós também falamos em áudios anteriores sobre o Abhaya Mudra. Isso sim, isso não, te agradeço. Sobre esses ciclos que têm que deixar de ser os nãos necessários para abrir espaço para os sims que você quer, mas com gratidão. E aí, como é que foi essa semana? Houveram resistências? Você estava tentando seguir em linha reta? Você estava sendo incoerente, coexistente ou coerente com a ciclicidade? Como estava? Linha reta ou cíclica? E essa ciclicidade, se estava cíclico, ela estava com um eixo central ou um eixo disforme? No último áudio dessa área, nós juntamos mais um tijolinho. Vida abundante.
você não vai ter apenas se você desistir. É sobre ter coragem de ver a situação atual tal como ela está. Fazer a autocondução virtuosa e compassiva, mas conduzir para onde? Para onde você sabe que quer ir. Você precisa saber o que você quer. Tudo bem você ajustar. Ah, não era bem aqui, é um pouquinho mais para lá. Tá tudo bem, mas você sabe para onde você está indo. E você paga o preço que custa essa vida abundante. Bora avançar? E aí, qual é a lua externa que está aí no céu essa semana? A lua troca de fase toda semana. Qual está aí agora? E que dia dessa semana que está por vir que ela vai trocar? E quais são as energias que essa lua está exercendo sobre a Terra? E quais energias ela está exercendo sobre você? E como é que anda a sua lua interna? Porque para uma vida leve é necessário que essa mulher faça as pazes com a feminilidade, com a ciclicidade. Saiba em que fase se encontra a cada dia e se pergunte como é que a minha inteligência cíclica pode estar interferindo no meu estado de espírito agora e nos meus resultados. Qual é o sentimento de fundo que eu estou sentindo agora? Eu estou coerente com a minha ciclicidade? O que é que eu posso fazer agora para sincronizar? Mantenha essas perguntas constantemente, mulher. E para você que é homem, ajuste para você em relação ao sol. E você, mulher casada, mulher que se relaciona com homens ou um homem, com filhos, com pares de trabalho, lembre-se dessa ciclicidade diferente. Homens e mulheres ciclam de forma diferente. A nossa energia vital, os nossos hormônios variam ao longo do dia, ao longo do ciclo e variam conforme o nosso sexo, homem e mulher. Agora, só para mulheres, vão continuar falando para mulheres. Mulher, lembra desses hormônios que lhe varia, isso é natural, precisa ser assim. Assim é saudável. Uma mulher que ela não faz as pazes com a ciclicidade, ela necessariamente tem doenças ginecológicas. Ponto. Por que será que tem aumentado tanto questões ginecológicas com mulheres? Por que será? Bora reaprender e fazer as pazes com essa ciclicidade, com essa variação hormonal que nós temos. Mesmo mulheres que não menstruam, elas não têm tanto uma variação hormonal, mas elas continuam ciclando, a energia da mulher continua ciclando de expansiva e externa para consolidativa e interna. Essa ciclicidade natural interfere nos nossos básicos. E aí, seus básicos estão ciclando ou você tem tido a expectativa equivocada de performar igual todo mês? A performance é cíclica. Tenha consciência, faça as pazes com essa ciclicidade, com as mudanças de humor, as mudanças de cognição, a disposição física, a vontade de ficar com pessoas e de ficar mais quietinha na sua. Saiba comunicar. Essa variação ela é natural, você não está ficando louca. A vida é cíclica e em camadas e ela muda conforme o período do ciclo, a maturidade, as fases da vida. Você não pode controlar o mar, mas pode e deve aprender a como velejar. Bora velejar no assunto da chamada? Temos falado essa semana sobre a força de vontade. Aliás, temos falado para esquecer a força de vontade, porque precisa de muita força. Tá, ok, Suzane, então como é que faz? Olhe para o mapa da transformação. Agora, para o acrônimo do mapa da transformação. MAPA, 4 letras. M, mentalidade. A, ambiente. P, pessoas. Nós já falamos dessas 3 letras. E agora nós vamos falar do último A, da ação deliberada e intencional. Essa daqui é o que mais nós temos falado, sobre como é que eu ajo, como é que eu faço na prática, mas de uma forma mais profunda, cíclica, em camadas. Porque, repetindo a chamada, o que você faz e os resultados que você tem gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala.
É comum, lembra da diferença do comum e natural? É comum as pessoas falarem demais. É o vício de controle externo. Fala, 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 muda o outro quando o outro foi assim, assim, assado. Ou então eu vou mudar o meu marido, vou fazer ele mudar, vou mudar meus filhos, vou conseguir controlar fora, 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 fora. Fala, fala, fala. Pois é. O que você faz e os resultados que você tem gritam mais alto do que toda essa fala. Essa tentativa de controlar fora é porque, na verdade, nós queremos controlar dentro. Que tal começar a abrir mão de falar, falar, falar para tentar controlar fora e jogar essa energia para cuidar e não controlar, cuidar dentro? Porque aqui a construção é abrir mão do palco, do ficar mostrando para todo mundo, e nós sabemos que tem essas fases de mostrar e elas são necessárias, mas essas fases de mostrar são a exceção. A maior parte do tempo da nossa vida acontece no bastidor, é dentro, é como nós sentimos e nos deixamos de nos sentir. E esse sentimento dentro constrói o resultado ao longo do tempo. É o que constrói o que está fora. É o que constrói o que nós fazemos. Portanto, é esse conjunto de ação deliberada e intencional de forma virtuosa e tirando as ações viciosas uma a uma, começando pelo silêncio. A abrir mão de fazer uma ação é uma ação. Abrir mão de controlar, ficar em silêncio é uma ação, porque nós estamos falando de resultados ao longo do tempo, em todas as áreas da vida. E não, eu tenho muito sucesso profissional, já conquistei um carro, já conquistei dinheiro, já conquistei aqui a minha liberdade financeira como mulher, mas eu não tenho um casamento. Ah, não, mulheres não precisam de homens, homens são desnecessários. É mesmo? Para a vida é necessária a energia masculina e feminina, interna e externamente. Portanto, é sobre mostrar resultados ao longo da vida, ao longo do tempo e em todas as áreas. Imagina uma roda girando fora do eixo. Ela gira de forma completamente desgovernada. São pessoas que têm uma potência enorme, só que conseguem jogar essa potência para uma área só. E falam que querem mudar o mundo, corrigir o mundo, ajudar pessoas fora. Só que o seu quarto, a sua casa, os seus relacionamentos estão desarrumados, não estão mudados. Mahatma Gandhi falava: seja a mudança que você quer ser para o mundo. É, primeiro, dentro. Faça mais. Conquiste os resultados dia a dia, tijolinho por tijolinho. E no começo a gente precisa fazer mais silêncio mesmo. E é um desafio. E é uma verdade dura e desconfortável, eu sei. Mas sucesso profissional sem saúde física, sem família, sem relacionamentos é fracasso. Portanto, uma vida plena é uma vida abundante que se tem tudo. A exceção é se você tem uma vida monástica, mas aí sim você tem um relacionamento com algo superior e você está bem com isso. Não está fazendo isso para mostrar para ninguém nem para fugir de nada. Mas é você com o seu poder superior, você com o seu Deus que se resolve com isso. É o todo, se conectar com o todo e bem com isso. Porque ter tudo isso, trabalho, família, casa, dinheiro, sem espiritualidade, com uma conexão com algo maior, é vazio existencial. São pessoas que conquistam dinheiro, conquistam fama, talvez até têm família, mas chega num ponto que está faltando alguma coisa. Tantas e tantas pessoas já passaram por isso. É sobre essa conexão com a espiritualidade, com algo maior, que precisa ser cuidado de uma forma madura. Por quê?
Você atrai o que você é e não o que você quer. Para atrair, criar uma vida melhor, primeiro torne-se melhor. Você atrai, cria, ou seja, tem fora o que você é dentro, porque fora é o reflexo do dentro. Você não tem o que você quer num pirim-pim-pim. Você tem se você tiver coerência, agir com coerência e então você constrói. Se for com coexistência ou incoerência, são os resultados pesados ou então resultados pífios. Para atrair uma vida melhor, primeiro torne-se melhor. É primeiro dentro. Todos os assuntos dos básicos, da Fênix e de tudo que eu falo, eles se entrelaçam. Eu falo tudo de uma mesma coisa. Tudo está girando em torno do mesmo eixo. É primeiro dentro. Só expande de forma 360 graus, equilibrada, com o eixo equilibrado, na justa medida. Quem está no centro e de forma cíclica, girando e em camadas, espiral. A cada vez que gira, você abre um pouco mais essa camada, você vai para um outro degrau. E quanto mais centrada você estiver, maior essa força, esse giro, mais camadas você consegue atingir. Você quer resultados rápidos, melhores? Aceite, integre e sincronize. Você vai errar. Faça as pazes com o erro. Erro não é ruim, erro é informação, é experiência, é aprendizagem. Erre rápido, levante rápido e faça diferente. Tenta de novo até conseguir. A transformação, a leveza é uma simples questão de treino ao longo do tempo, se comparando você com você. Tudo é informação. Encontre os padrões, ajuste, teste e determine. O ciclo vicioso termina em mim. A postura bélica termina em mim. O vitimismo termina em mim. A necessidade de manipular fora os outros, fazer joguinhos, termina em mim. A necessidade de doenças termina em mim. O ciclo vicioso do feminino ferido termina em mim. Porque o ciclo virtuoso da postura fênix começa em mim e melhora a partir de mim. Lembra da diferença da fé na nossa força e a fé no poder superior. Eu tentei sozinha por muito tempo, até que eu finalmente me rendi a esse poder superior e tenho tido cada vez mais resultados. E você, como está? Sabendo, relembrando, é cíclico em camadas de dentro para fora e do centro para as bordas. Bora para o treino? Faça as anotações do que te tocou no seu Common Place Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360. Olhe o mapa da transformação com essa evolução que nós fizemos. Mantenha o hábito angular dessa área e o olho no radar da vida mais leve 360 nessa área de sincronização saudável com os ciclos e também com o mais. Como é que tem estado o seu mais? As áreas que nós não contemplamos aqui nos básicos, mas são essenciais, são as outras facetas do seu diamante. Como tem estado? Hoje é o dia que nós olhamos também essa área. Como está a tração da sua roda traseira, ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer essa semana que passou. E levando tudo isso em consideração, qual é a direção da sua roda dianteira, ou seja, quais são as ações que você fará ou deixará de fazer na semana que está por vir, fazendo o MLV, o mínimo leve viável, só por hoje, só por agora. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer estar de bem e fazer as pazes com essas ações
leves, mas deliberadas e intencionais, o melhor possível agora, quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.